E aí pessoal, olá! Hoje de fato a gente começa a falar dos ossos do crânio e a gente divide esse conteúdo em basicamente duas partes. Uma que inclui o chamado neurocrânio, que seria essa porção, essa metade superior do nosso crânio, e a segunda metade que incluiria o viscerocrânio, que inclui essa metade inferior do nosso crânio. No caso, a gente vai entrar mais em detalhe de acidentes anatômicos e algumas pormenoridades de estruturas nessa segunda metade aqui, no viscerocrânio, que vai ser a aula da próxima semana. Hoje a gente vai focar nessa porção superior aqui, que é o neurocrânio, que são 14, que na verdade são 14 não, são 8 ossos que envolvem a caixa craniana, o cérebro, o encéfalo, mesencéfalo e as meninges de uma maneira geral, formado por 8 ossos. A gente vai ver o seguinte, infelizmente isso a gente não, quando a gente está numa situação de normalidade, a gente já não tem aula prática, né? Mas a gente tem lá na escola alguns crânios de modelos, não reais, né? Não crânios secos, mas crânios de modelos que a gente consegue demonstrar esses ossos e as suas conexões com os outros ossos. E alguns acidentes anatômicos deles, que os modelos não são tão detalhados. A gente vê o seguinte, que desses 8 ossos, alguns estão aos pares, mais especificamente parietal e temporal, e o restante deles são ossos únicos. Numa visão frontal, numa visão de frente, a gente começa pelo osso frontal. Ele é um osso pneumático, ímpar. O que quer dizer isso? Ele é pneumático porque ele é um osso que forma seio. A gente até já chegou a comentar isso. Ele e mais alguns outros ossos que a gente vai ver são ossos pneumáticos, ossos que formam seio, que formam uma cavidade oca em seu interior por onde circula ar. E daí que a gente tem alguns problemas como as sinusites, por exemplo. Pode inflamar. É ímpar porque ele é único, então ele é bilateral, né? Ele começa daqui e vem até a outra extremidade, quando a gente olha no plano lateral. E ele articula com vários outros ossos. Não, a gente não precisa decorar exatamente quais os ossos que ele se articula, mas a gente vai começar a visualizar que o ponto de conexão dele, a gente tem algumas suturas que são importantes. O que tem de acidente anatômico que a gente destaca dele? A glabela. A glabela é essa região aqui, ó. A gente está vendo o osso frontal numa vista lateral. A gente vai ver que ele se conecta com outros ossos aqui atrás, o parietal, o temporal, o nasal, aqui. Ele forma a órbita dos olhos. E aqui seriam alguns acidentes anatômicos de destaque para ele. No nosso caso, a gente vai focar em pouquíssimos acidentes anatômicos dele. A gente vê que tem vários. Por exemplo, a gente tem aqui o processo zigomático. E por que processo zigomático? É onde ele se conecta com o osso zigomático. E é um processo, dado que a gente viu aqueles conceitos dessas terminologias, dessas nomenclaturas da anatomia naquela aula passada. Aqui a gente tem essa face orbital, que é justamente onde a gente tem a face superior da órbita, onde estão alojados os nossos olhos. E a glabela, esse ponto aqui. Tem mais uma diversidade de acidentes anatômicos. Numa vista inferior, essa é uma vista frontal. Aqui a gente tem uma vista lateral e aqui uma vista inferior. O que a gente destaca aqui? Vocês lembram que eu falei que ele é um osso pneumático, que ele forma seios, e justamente o seio dele se dá nessa região, essas cavidades aeradas. Lembra que eu falei que esses ossos pneumáticos, alguns ossos esponjosos que formam seios, porções dos ossos que são esponjosos que formam seios, parece um soufflé, aquele chocolate. É justamente por isso aqui. Então, esse é o frontal. Em termos de conexão, a gente vê que ele faz conexão com os parietais, com o osso parietal, com
aqui o esfenoide, o lacrimal, o zigomático, o nasal, e o temporal ele não faz essa conexão. Não precisa decorar isso não. O segundo osso do nosso neurocrânio que a gente vai ver é o parietal, que também é ímpar. Isso gera uma certa confusão. Como a gente tem essa sutura aqui, ó, que a gente vai estudar essas suturas lá no final desse conteúdo de ossos, dá uma impressão que esse osso ele é par, mas na verdade é um osso só. Na verdade ele é um osso par. E essa sutura une esses dois ossos parietais. Da mesma forma que a gente tem essa sutura frontal aqui dividindo o parietal do frontal, certo? Ele faz toda essa tampa superior da nossa caixa craniana. Ele vai articular com vários outros ossos, né? Na frente, o que a gente acabou de ver, o próprio frontal. Lateralmente ele vai se articular com o próprio parietal do outro lado. Atrás ele vai se articular com o occipital e aqui embaixo, não dá para ver nessa visão, mas ele vai se articular com o osso temporal. Aqui a gente tem as chamadas suturas importantes, que eu comentei. Isso aqui é o parietal. Ele está dividido aqui no meio e do outro lado tem um outro parietal. Então na frente o frontal, dividindo os dois parietais com o frontal, a gente tem esse acidente chamado bregma, que é o ponto de união das três suturas. Da sutura coronal, que divide frontal de parietal, e a união com a sutura sagital, que divide um parietal com o outro. Então esse ponto é chamado bregma. Unindo as suturas sagitais à sutura lambdoide, a gente tem o ponto chamado lambda. A sutura lambdoide dividiria o parietal com o occipital, que está aqui atrás. O que a gente precisa guardar do parietal? Visualmente essa localização dele e esses pontos aqui: bregma, lambda, sutura coronal, sutura sagital e sutura lambdoide. Isso é importante. Essas suturas, como eu comentei na formação dos ossos, são aqueles resquícios de formação embrionária. E elas é que dão a capacidade para a caixa craniana crescer, porque são ossos mais compactos. Essa sutura é um ponto de alívio, de forma que o cérebro cresça e estimule o crescimento desses ossos. Outro osso esfenoide, esse é um ímpar, é um osso irregular, um formato bastante atípico. Tanto é que uma porção dele é conhecida como asa de morcego, que ele tem realmente o formato de um morcego com a asa aberta. É também um osso pneumático, forma seio. Ele está entre as órbitas, ele está aqui atrás. Ele articula com vários outros ossos. Aloja uma estrutura que é bastante importante para a gente, que é a hipófise, ou a célula túrcida, que é onde a gente tem a glândula pineal e várias outras, mais algumas outras regulações hormonais, né, glândulas que a gente tem nessa região, que é uma glândula, essa glândula pineal é uma glândula que é responsável pelo equilíbrio que a gente tem do ciclo circadiano. Momento que a gente sente sono, momento que a gente está desperto, sensação de equilíbrio. São alguns hormônios que são responsáveis por isso. Então, o esfenoide, olha onde que ele está localizado, numa visão frontal e numa visão lateral. É um osso único. Tem um formato de um morcego. Ele está bem aqui, nessa região. A gente tem, lateralmente, do lado de fora, a gente consegue ver só a sua asa maior. Né? Aqui se alocaria a célula túrcica, né? A glândula da hipófise que eu comentei. E esses forames dele aqui são por onde passam as ramificações do nervo trigêmeo, né, que a gente comentou, que são nervos que a gente precisa ter uma atenção maior, no caso das próteses, da odontologia, porque são as suas ramificações que vão inervar dentes superiores, inferiores e várias estruturas da boca. Pelo forame redondo passa o nervo ocular, que faz toda a inervação dos nossos olhos. Aqui a gente tem asa maior e asa menor, mas a gente não precisa focar muito isso não. Então, olha, pelo forame redondo a gente passa no nervo maxilar, né, que é uma ramificação do trigêmeo, que vai inervar os dentes superiores. Pelo forame oval, o nervo mandibular, também mais um ramo do trigêmeo, que vai inervar os dentes inferiores. E aqui a gente tem
forame espinhoso e mais algumas outras estruturas. A célula túrcica lá, que é para onde a gente passa a hipófise, que é aquela glândula que eu comentei. E é isso, não tem muito detalhe dele não. Um outro osso ímpar que a gente tem, também pneumático, também forma seio. Essas características são importantes que vocês guardem. Quais desses ossos são pares, quais são os ímpares e quais formam seios. Os acidentes não são tão importantes para esses ossos primeiros, esses do neurocrânio. No viscerocrânio eu chamo a atenção porque aí a gente tem acidente anatômico que envolve diretamente o trabalho da prótese. Ele articula com vários outros ossos, também está numa região bem interior, que numa vista externa a gente não consegue ter muito detalhe. Ele se articula formando as conchas nasais, inclusive a concha nasal superior. Ele está no fundo da órbita, né? Se aqui a gente tem o esfenoide, o etimoide está aqui para dentro. Olha o formato dele também. Olha a porção esponjosa do osso formando os seios, essas cavidades aeradas. E a concha nasal superior sendo formada por ele. Olha aqui. O temporal, aí sim um osso aos pares, né? Ele está de um lado e de outro. Ele também é irregular e está nessa região lateral do crânio. Implicação direta para o trabalho da odontologia e da prótese. Ele vai formar articulação, parte da articulação temporomandibular. A fossa glenoide, a fossa articular, vai se conectar com a cabeça da mandíbula e formar a articulação temporomandibular. Além disso, a gente tem o pavilhão auditivo saindo dele aqui. Tem vários acidentes aqui que são importantes, mas nem tanto para o nosso objetivo. Aqui nessa região a gente tem a mandíbula se articulando na fossa glenoide dele, o osso temporal formando a ATM. E aqui sai o pavilhão auditivo. Não, o meato acústico externo saindo do ouvido externo. E aqui a gente tem a articulação na fossa mandibular ou fossa articular formando a ATM. Tem vários processos que a gente não precisa focar tanto. Processo como aquela extensão de osso, né, que se conecta a outros ossos. Mas o que é mais importante para a gente no temporal é a fossa mandibular por formar a ATM. Certo? E aí, eu já destaco aqui, antecipo um pouco o conteúdo que a gente tem de ATM. A gente está vendo alguns músculos aqui, esse é o músculo temporal, depois a gente vai estudar ele. Aqui a gente tem o masseter, e eu estou destacando aqui a ATM, né, que é a cabeça da mandíbula, essa articulação, que a gente vai ver aqui o que ela é, como ela funciona, os músculos, e a fossa mandibular, por onde essa cabeça da mandíbula desliza. Depois a gente vai focar mais nessa movimentação dessa estrutura da ATM. O osso occipital, que é um osso ímpar, está nessa região posterior da caixa craniana, formaria a tampa póstero-inferior da nossa caixa craniana, protegendo as meninges, protegendo nosso encéfalo e o mesencéfalo. E o acidente de destaque dele seria o forame magno, que é por onde sai toda a nossa medula espinhal, certo? Essa é uma imagem de um crânio seco, em que a gente vê esse osso e essas conexões aqui, algumas das linhas, num crânio seco, num crânio verdadeiro. E esse buracão aqui, que é o maior forame que a gente tem no corpo, por onde sai todo, é o canal por onde passa a nossa medula espinhal. É o forame magno. Certo? Então, quando a gente pega lá, que a gente acabou de estudar o sistema nervoso, a gente pega lá o sistema nervoso central e a sua ramificação da medula espinhal, né, que pode até ser considerado como parte do sistema nervoso central, o forame magno estaria nessa altura. Aqui, ó. Então, é o canal de comunicação
para com a nossa medula espinhal. Aqui uma visão de um outro crânio seco, um crânio real, e o forame magno aqui no osso occipital. Gente, a aula de hoje é isso. Na próxima aula a gente continua com o viscerocrânio, certo?